Olá! Hoje, nessa apresentação da disciplina de Técnicas Avançadas de Programação, nós vamos falar um pouquinho da tecnologia Flutter. Nosso grupo é composto por Arthur, Suério, Lucas Braga, Marcos Pablo e Wendria. Bom, primeiramente, vamos introduzir o que é o Flutter. O Flutter é um conjunto de ferramentas, um framework, que visa o desenvolvimento de aplicações híbridas, ou seja, pode rodar tanto em Android quanto em iOS, e inicialmente o seu desenvolvimento era próprio para aplicativos, mas depois, com o seu aperfeiçoamento, foi mudando seu foco também para aplicações web e aplicações desktop. A sua primeira versão foi lançada em 2015, apresentada, né, em 2015. Porém, sua versão estável e oficial foi lançada em dezembro de 2018 pela Google. O Flutter, é desenvolvido em C++, na linguagem C++, na linguagem Dart, linguagem C e também na biblioteca de desenvolvimento de interfaces Skia, que é a Skia Graphics Engine, também adquirida pela Google. O Flutter apresenta três princípios base para sua utilização, o seu desenvolvimento, que são princípios que são visados por muitos programadores. Seu primeiro princípio é o Stateful Hot Reload. E o que esse princípio diz? Que quando você precisar de fazer alguma atualização no seu projeto ou no seu programa, quando você atualizar seu código, seu arquivo, ele já é o seu projeto, sua aplicação já é automaticamente atualizada em produção. No caso, assim, praticamente automático, né? Isso visa muito a velocidade de atualização das suas aplicações. O seu segundo ponto é a criação de interfaces de usuários que sejam bonitas e flexíveis. Isso tudo utilizando o Skia. E um detalhe também que é importante, apesar de o Flutter ser desenvolvido em várias linguagens, como C, C++, como foi citado, só a linguagem principal é o Dart, que nós vamos estar explicando mais para frente. E, e o Skia, que usa para o seu desenvolvimento de interface. E também, o seu terceiro ponto é manter a performance nativa da aplicação. Tanto, no caso, mesmo que ela esteja em produção, ela vai ter a sua performance nativa, como se estivesse rodando na máquina local. Vale lembrar também que o Flutter é a framework utilizada pelo desenvolvimento do Fuchsia OS, que é o sistema operacional da Google para sistemas mobile. E aqui agora, nos próximos slides, seguindo a apresentação, nós vamos apresentar um pouco mais sobre o Flutter. Olá! Listando as principais características do Flutter, uma delas é que ele utiliza a linguagem de programação Dart, que vai ser explicada posteriormente na nossa apresentação. O Flutter é multiplataforma, ou seja, a gente pode desenvolver aplicações com ele em qualquer sistema operacional. Outra característica é a criação de aplicações nativas a partir de um único código base, ou seja, com o Flutter é possível que a gente desenvolva aplicações nativas para Android e iOS. Outra característica é um maior desempenho, porque, por exemplo, comparada ao React Native, possui maior desempenho porque todo o código-fonte do Flutter é transformado em código nativo. Outra característica é o acesso direto aos recursos nativos do sistema, ou seja, uma aplicação que foi criada com Flutter possui acesso nativo aos recursos do dispositivo, como a câmera, o Wi-Fi, a memória. O Flutter é produtivo porque com ele é possível que seja executado o aplicativo em smartphone ou até mesmo pelo emulador enquanto programa. Então, toda vez que salvar um arquivo no projeto, o aplicativo vai atualizar automaticamente no dispositivo de uma maneira mais rápida, e isso faz com que seja mais produtivo. O Flutter também possibilita que seja feito aplicativos bonitos. É claro que depende muito da criatividade do designer, mas o Flutter fornece ferramentas que podem ajudar, como por exemplo, poder modificar cada pixel da tela. Conforme dito anteriormente, o Flutter utiliza a linguagem de programação Dart, que é uma linguagem multiparadigma e multiplataforma que foi apresentada pela Google em 2011, na conferência GoTo, na Dinamarca.
Logo em seguida, a linguagem foi submetida à aprovação da TC52, da ECMA International, que é como se fosse uma certificação para validar se a linguagem de fato atende aos padrões do mercado, se ela pode ser considerada uma linguagem de programação e se ela também é aceita e compatível com os navegadores modernos de internet. Nessa época, o Dart foi planejado para ser o substituto do JavaScript, para tomar o lugar dele no mercado e ser a nova linguagem aí mais utilizada no desenvolvimento web. Porém, esse plano não funcionou muito bem, não deu muito certo. O Dart não foi muito adotado para desenvolvimento web pela comunidade nessa época, e a linguagem passou um bom tempo esquecida no mercado, sem ser muito adotada, sem ser muito utilizada. Não se via muitas vagas de trabalho em que era requisitado o Dart, em empresas que utilizavam o Dart como tecnologia, eram poucos ainda as pessoas que aderiram a isso. E o Dart voltou a aparecer no mercado com a aparição do Flutter, que é esse framework de desenvolvimento multiplataforma da Google. E desde então o uso do Dart tem crescido bastante no mercado, seja por empresas que têm utilizado, empresas de grande nome que começaram a utilizar essa solução. E sobre a sintaxe do Dart, como podemos ver nos exemplos, o código é bem semelhante a linguagens já conhecidas pelo mercado, que os desenvolvedores já possuem experiência, por exemplo, como C#, Java, entre outros. Podemos ver nos exemplos aqui ao lado, a sintaxe do Dart é muito semelhante a linguagens já consolidadas no mercado, como C#, Java, C, entre outros. Nós vemos aqui um exemplo de como funciona um Hello World em Dart, e ele é muito simples e bem semelhante a essas linguagens citadas aqui. Tem um processo de desenvolvimento e adaptação muito fácil para quem já tem experiência com outras linguagens, para quem já está habituado, principalmente também com o conceito de orientação a objetos, porque é um dos principais paradigmas da linguagem. E nela a gente pode construir tipos de dados complexos e aplicar os conceitos de abstração, encapsulamento, polimorfismo e herança. Um fato curioso sobre o Dart é que ele é uma linguagem tipada, mas que, se não informar o tipo do dado, ele infere automaticamente. E, por fim, o Dart é subdividido em duas partes. O Dart Native, que é focado em aplicações desktop e mobile, que utiliza diretamente os recursos nativos do dispositivo. E o Dart Web, o qual, ao ser compilado, transforma o código escrito em Dart em JavaScript, possuindo uma ampla compatibilidade com navegadores de internet e facilitando o processo de desenvolvimento. E o Dart Web, o qual, ao ser compilado, transforma o código escrito em JavaScript, possuindo ampla compatibilidade com os navegadores de internet e facilitando o processo de desenvolvimento. Olá, dando sequência aqui ao nosso raciocínio, é super válido falar sobre os pontos positivos e negativos dessa tecnologia que é bem recente, né? E como foi apresentado anteriormente, sobre todo o seu contexto. Bom, um ponto positivo que vemos muito aí nas plataformas de desenvolvimento é o Rot Reload, ou seja, as aplicações aplicam as alterações instantaneamente. Ou seja, isso facilita muito a visualização, porque não é necessário ficar iniciando toda vez que haja uma alteração. Você já vai vendo simultaneamente o que você alterou na tela. Isso facilita imensamente o desenvolvimento. E outro ponto positivo é que, mesmo sendo uma solução híbrida, o desempenho é equiparável ao nativo. Ou seja, a gente vê muita solução híbrida que o desempenho não é tão bom quanto o nativo. Já no Flutter, ele tem um desempenho equiparável ao nativo, que é um excelente ponto positivo. Bom, dando continuidade, em vez dele utilizar marcações de texto em HTML, como estamos habituados, ele utiliza a lógica de programação para construir as suas interfaces. É uma forma diferente, mas utiliza todo o nosso conhecimento para aplicar na interface. E ele também possui um processo de desenvolvimento simples. E uma coisa bem diferente que temos até no React Native, e que tem uma certa dificuldade de acessar Firebase, diferente nisso, como é uma própria aplicação do Google, ele tem uma enorme facilidade de comunicar com a Firebase, e trazendo mais um ponto positivo para ele. E além de já trazerem o conceito de Material Design, ou seja, esse Material Design é muito usado em várias ferramentas, e ele já traz para ele essa framework e essas medidas desse design que muitas vezes falamos que ele é bem sólido, assim, bem construído.
Bom, partindo aqui para o ponto negativo, basicamente que utilizar a Dart não é, não é uma coisa que todo mundo conhece e que pouca, tem pouca adesão no mercado por justamente ter dificuldade de encontrar profissionais. Ou seja, foi uma linguagem criada em 2011, mas quer dizer que ela é muito recente, né? E temos poucos profissionais e não está sendo fácil encontrar. Mas que é super válido o aprendizado, mas isso acaba se tornando um ponto negativo. Bom, ele enfrenta o mesmo problema de novas frameworks e ferramentas assim no geral, né? Ela, por ela ser nova e ter pouco profissional, foi o que eu disse antes, tem baixa adesão no mercado e tem poucas oportunidades de trabalho, porque as empresas ainda não investem muito no uso dessa tecnologia por justamente saber que vão ter uma dificuldade de encontrar um candidato que vai gerar uma despesa. E também ainda possui pouca integração com as ferramentas externas. Olá, partindo para uma abordagem mais prática, eu vou utilizar como exemplo uma página web feita com o Flutter. Aqui temos o projeto criado pelo próprio framework. Ao iniciar um novo projeto, aqui já tem toda a estrutura das pastas prontas, além dele nos fornecer uma página web simples, mas que já consegue nos dar um vislumbre de como é um pouco o funcionamento dessa tecnologia. Aqui a gente pode reparar um detalhe parecido com o C Sharp, que é o fato de o projeto conter uma função void main. E o que ela está fazendo aqui é chamar outra função runApp, que está enviando como parâmetro uma classe, uma app, que é definida logo aqui abaixo. E basicamente o que essa função faz é pegar um widget e transformar ele como a raiz do projeto. Um widget é basicamente um componente do Flutter, o qual vai ter sua configuração e seus status. Aqui a gente pode ver na definição da classe que ela está construindo um widget e está passando algumas configurações como parâmetro, como por exemplo o título da página, que é o Flutter Daemon, o tema, que está passando como parâmetro outra classe com alguns outros parâmetros em relação à cor da toolbar da página, verde, e aqui a densidade, que é basicamente um parâmetro que torna a página adaptável à plataforma que o usuário está visualizando a página. E aqui ele está enviando essa configuração de home, passando outra classe, também é definida embaixo, logo abaixo, com esse parâmetro do título com Flutter Daemon Homepage. A gente vai ver todos esses detalhes mais para frente. Outro ponto interessante para a gente observar nesse código gerado por ele é em relação à classe que responsável pelo estado da página, onde basicamente ela tem um contador e uma função incrementa esse contador ao acionar um botão, e essa função simplesmente vem aqui e seta o estado da página, incrementando em 1 a variável do contador. A gente vai ver o resultado disso agora. Vou vir aqui rodar o projeto. A gente roda esse comando aqui, mostrado na própria documentação do Flutter. Demora alguns segundos. E aqui a gente tem a página construída. Deixa eu ver aqui os detalhes que a gente tinha citado em cima, a cor da toolbar, o texto que a gente colocou, o título. E aqui tem um botão que chama aquela ação de incrementar o estado do contador. Pode ver aqui que o contador da tela vai aumentando. Bom, esse é um exemplo como eu disse simples, mas que já dá pra gente ver um pouco de como funciona o Flutter. E agora, para encerrar, só apresentando algumas empresas que já utilizam o Flutter como tecnologia principal, algumas grandes empresas brasileiras como a Nubank, o iFood,
outras gigantes internacionais como a Google, eBay, BMW e algumas outras empresas não tão grandes, mas do mercado brasileiro aqui também, que utilizam o Flutter em seu processo de desenvolvimento. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato e é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu!